mais uma vez estamos aqui com bastante alegria para estarmos estudando juntamente com vocês o livro de Provérbios, capítulo 17. E Provérbios, do 1 ao 5, ele fala a respeito da falsidade e a opressão reprovada. Do 6 a 11, ele fala verdades sábias. Do 17 ao 19, ele fala da amizade fiel. Do 20 ao 28, ele fala a tolice e a iniquidade. O livro de Provérbios nos ensina grandes verdades para que a gente possa estar praticando no nosso dia a dia. E Provérbios, ele é fundamentado. Ele é tanto para a família, ele é para jovens, ele é para senhores, enfim, ele alcança toda a classe social. Provérbio é o livro da sabedoria, aquele que nos fala o dia a dia, como nós devemos estar agindo, trabalhando. E nós sabemos que o escritor de Provérbios é Salomão. E Salomão, buscava a sua fonte, a sua sabedoria em Deus. Sabedoria que era revelada ali para os seres humanos. E uma coisa interessante que ele nos ensina aqui é o temor do Senhor. Temor do Senhor. O que será que é o temor do Senhor? O Senhor expressa o compromisso que o Senhor tem com o seu povo. Teve com o povo de Israel e que tem hoje aqui com nós. Temer significa sujeitar-se à sua vontade, a vontade de Deus revelada. É que Ele cumprirá todas as suas promessas que foram feitas a nós, para aqueles que são fiéis. Porque aqueles que são infiéis, que não servem a Deus, que não buscam a Deus, vão ser separados, vão ser destinados para um outro tipo de vida, longe, separado de Deus. Que eu quero dizer, a palavra inferno é isso, separado, para ser, não tem mais como fazer nada. Uma vez que foi para o inferno, acabou. Não tem nenhuma, algo que você venha fazer que possa mudar a sua situação. Acabou. Mas para aqueles que são fiéis a Deus, Ele nos diz que Ele tem a morada celestial. E é isso que os profetas ensinavam, Moisés, Isaías, Jesus, é o que eles ensinaram. A soberania de Deus. E é o que a gente quer passar para vocês isso hoje. A soberania. Deus sabe de todas as coisas. É Ele quem conduz. E é Ele quem faz. Ele é o Senhor da nossa vida. E Ele sabe de todas as coisas. Melhor do que nós, com certeza. E é isso que esse livro nos ensina. Que melhor é a gente temer e buscar ao Senhor. Aquele que é fiel para cumprir. Desde o passado como até hoje. Deus tem sido fiel e tem nos ensinado. E ele nos ensina no versículo 1 algo interessante. Observe você aí que o versículo 1 fala que melhor é o bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carne e contendas. Olha só. O que quer dizer essa palavrinha aqui, bocado seco? Ou seja, pouca coisa, Edith? Você deu uma olhadinha nesse versículo? Não é o tipo de comida, não é a riqueza que vai promover o bem-estar da família, e sim a presença de Deus, Os participantes, as pessoas, estar debaixo do temor do Senhor. Debaixo do temor do Senhor. Tranquilidade de ser abençoador, porque a pessoa ela pode ter pouco, mas o pouco ela faz muito. E é melhor você ter pouco, mas viver em paz, Ter uma consciência tranquila e poder abençoar do que você, o que fala a outra parte do versículo? Do que a casa farta de carne e contendas. Gente, o que adianta você ter bastante fartura e ter contendas, ter intriga? O que adianta o marido trabalhar dia e noite, final de semana, e não tirar um tempinho para estar com a família? O que adianta ele comprar, ser escravo do trabalho e perder, de estar ali com seu filho, brincando, chegar em casa estressado e de repente uma coisinha tão simples que a esposa fala ou que o filho fala já é motivo, uma coisa fútil, já é motivo de contenda, de confusão. É uma vida sem tranquilidade, é uma vida sem paz.
E o salmista, aliás, o Provérbios aqui nos chama a atenção para que a gente observe isso, que é melhor um pouco, mas que tenha paz, tranquilidade. Uma família que se reúne para abençoar. E algo interessante também que a Bíblia nos ensina aqui no Velho Testamento, é que sempre as famílias, né, quando elas se reuniam, sempre tinham alguma oferta ali. Eles iam ofertar ali ao Senhor. No meio ali daquela família, com tantos guloseimas, com tantas coisas, sempre havia uma confusão. E é por isso que esse versículo nos chama a atenção. O pouco, mas com paz, com bênção, você ser um abençoador. Um exemplo que eu anotei aqui, para mim estar comentando com vocês aqui, é que fala ali de Eucana, de Ana e Penina. 1 Samuel, no capítulo 1, do 3 ao 7, fala que Eucana não tinha paz, né? Ele tentava orientar uma, dava um bocado ali da porção para uma, a outra já ficava irritada e era aquela confusão. Aquele homem não tinha paz, não tinha sossego, porque uma de suas esposas implicava. E Ana estava ali. Deus havia fechado ali a madre dela e ela não tinha filhos. E aquilo ali, Ana então ficava incomodada, desassossegada com aquilo. Mas Ana fazia uma coisa, gente. Uma coisa que todos nós temos que fazer. Ela se aquietava aos pés do Senhor. Ela dobrava o seu joelho, ela orava, ela buscava em Deus. Porque ela sabia que Deus podia mudar toda aquela situação. E Deus mudou toda aquela situação. Então Eucana não tinha paz, mas ele tinha ali, na sua família, aquela intriga, aquela confusão. Então nós temos que estarmos atentos, que é melhor um pouco, mas você tem paz, tranquilidade. Não adianta querer comer filé mignon, trabalhar feito louco para ter isso ou aquilo. E no final das contas você não ter tempo, você não ter uma vida de sossego, não dá. Nós temos que observar o que o salmista aqui nos ensina, para que a gente não venha a ter problema, mas que a gente tenha paz, tranquilidade, de saber que todos os nossos problemas são colocados nas mãos do Senhor. O Senhor é que age, o Senhor é que vai estar conduzindo todas as coisas. E é interessante também que nós devemos deixar toda a nossa dependência para depender de Deus. Eu não tenho que depender de mim, mas eu tenho que descansar no Senhor. O Senhor, né? O Senhor alimenta, a Bíblia nos ensina aqui, eu não estou me lembrando do versículo agora, mas é lá em Mateus, né? Olhai os lírios do campo, né? Os passarinhos se alimentam. Não trabalham, mas não falta nada para eles. Não falta nada. Então aquele que deposita no Senhor, que busca no Senhor, ele vai ter essa alegria, porque ele sabe ter a sua dependência nas mãos de Deus. O versículo 2 e o 3, ele fala o seguinte. Você lê para mim, Edith, o 2 e o 3? O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Isso, é interessante a gente lembrar aqui que o próprio Salomão, Edith, passou por isso. Né? Eu estava lendo aqui, vocês lembram quando houve a divisão das tribos, Edith? Que Deus permitiu que ficasse 2 tribos com os descendentes de Davi. E o resto ficou tudo com Jeroboão. Quer dizer, Jeroboão era o quê? Ele era um servo do rei, ele trabalhava, ele era de uma das tribos, né? E ele prestava serviços ali. Então houve a divisão, e aquele servo ali, o escravo prudente, dominará sobre o filho que causa vergonha, entre os seus irmãos terá parte da herança. Então Salomão viveu, né, isso aqui, ele pôde ver isso aqui, uma vida que não precisava, né, ficar com ansiedade, mas repousar, buscar em Deus, confirmar na vida de seu filho, de seu servo. Um outro exemplo disso aqui também, Edith, que a gente pode ver de pessoas que foram como servos, foram levados, foi Daniel, né? Que foi ali para o império ali do Nabucodonosor, não lembro o nome do império agora, Nabucodonosor, né? O rei ali, da Babilônia, e ali por ser um servo, né?
honesto, temente a Deus. O que aconteceu? Ele era um abençoador. Ele então abençoou. Passou a ser um governador. Ele só não foi bênção para aqueles que estavam ali junto com ele, mas ele foi bênção para a nação toda, para aquela nação toda. Daniel foi um abençoador. E um outro também, que nós podemos ver aqui, foi José do Egito. Ele foi um abençoador. Né? Todos dois permaneceram fiéis ao Senhor. Permaneceram fiéis. Diante, né, Edith, é bom a gente lembrar, diante de situações difíceis. Porque Daniel passou por situação difícil. José também do Egito passou por situação difícil. Sofreu, foram depurados. Aí agora nós chegamos aqui no 3, Edith, né? Que o 3 e o 2 aqui, eles estão ligados. Eu não fiz uma anotação aqui, crisol, o que será isso, né? Palavrinha diferente na Bíblia. Às vezes a gente se esbarra assim, nossa, mas o que será isso? O que será isso? E eu estava olhando aqui e encontrei aqui assim, né, nas minhas pesquisas, vaso que derrete metais. Assim como tinha um forno que depurava e tirava todas as impurezas tipo do um ouro, tacho, né? do Que ouro. aquecia, muito aquecido. Isso. Então, aqui fala esse respeito da pessoa, de ter o caráter, sabe? Um caráter que mostra as suas virtudes. Ó, o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o... Sim. Quem que prova? Ele faz a comparação aqui com o crisol, com o ouro, né? O Senhor nos prova para nos tornar melhores, né? Mais puros. É o único. Mais E muitas vezes, Edith, nós passamos, viu, Edson, por aflições, por dificuldades, para que a gente se aperfeiçoe mais, para que a gente possa buscar mais em Deus, para ter uma vida santa, para viver de forma que agrade a Deus. E através das tribulações é que a gente cresce. E como cresce? Só quem passa... A gente entender, né, a tribulação. Sim. Porque muitos ficam mais rebeldes, né? Mas o cristão, o sábio, o prudente, o que tem o temor do Senhor, ele tem essa visão. Ele vai ter essa visão de que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito, segundo o amor de Deus. Aqueles que buscam em Deus, tá? Só Deus pode provar e purificar de uma forma, né, semelhante. Muitas vezes nisso aí, nas provações, para nos mostrar que Deus é Deus, que Ele é o Senhor, e Ele é o único que pode provar o meu coração. Ele é o único. Aí a gente pode pensar como é que vai ser os cristãos depois da pandemia, né? Pois é, como é que vai ser? Vai ser, né? Já estou vendo muita piadinha por aí. Alguns vão ser melhores, né? Alguns vão estar aproveitando esse tempo para ter mais comunhão, mas alguns talvez bíblica, nem voltem para a igreja. Mas vamos estar orando, né, Edith, para que Deus esteja trabalhando aí, para eles serem sábios e enfrentar tudo isso aí, né? E voltar firme e forte na palavra de Deus. Aproveitando esse momento, né, que está tendo mais tempo para, correr para nossa regra de fé e praticar. Vamos lá para o 4? Então a irmã Valquíria já falou tudo, né? Nós vimos que os homens do passado, os profetas, aqueles que realmente buscaram o Senhor, eles foram provados, né? Aqui vimos que Deus, né, Ele provou, né, aqueles homens que realmente depositaram a fé deles, a esperança no Senhor. Então vimos aí que Deus, né, é aquele que sonda, Ele prova os corações, Ele conhece cada mente, cada pessoa, e é aquele que conhece os nossos pensamentos. Então, antes de nós pensarmos ou falarmos, né, qualquer coisa, o Senhor já sabe o que vamos mencionar ou pronunciar. Então, aqui fala sobre o malfazejo. Ele atenta para o lábio iníquo. É aquele que profere somente mentiras. Então, malfazejo, que usam palavras falsas com o seu próximo ou aquele que está ao seu redor.
Então, são aquelas pessoas, né, que usam os seus lábios bajuladores e um coração fingido, que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Então, a Bíblia, ela é assim, né? Ela é bem objetiva, né? A Bíblia mesmo fala que o Senhor cortará todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Então devemos ter cuidado com as palavras, aquilo que nós falamos. Porque com a língua bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, que foi feito a semelhança de Deus. Então nós somos a imagem de Deus. Lá em Gênesis mesmo fala, né? Que Deus criou a sua imagem e semelhança. Então Deus criou para que realmente nós possamos estar servindo a Ele. Então, aqui no 4 fala de 2 tipos de pessoa, né? O malfazejo, aquele que usa a língua, tem um lábio iníquo, e depois fala do mentiroso, aquele que escuta, que dá atenção. Então, se não tivesse aquele que escuta, não teria o malfazejo. Ele logo ia, se você não der atenção, logo ele vai dar um jeitinho de parar a conversa, né? Mas todos os dois, a Bíblia fala aqui no final, que todos os dois vai ter juízo, né? Vai ser colocado diante do Senhor no juízo. Então nós temos que tomar cuidado. Edith, eu tô aqui pensando, sabe? Se todas as vezes que se aproximasse uma pessoa da gente, falando coisas que aplica aquelas 3 peneiras, se a gente usasse ela, a gente, né? Não entrava aqui, ó. Conversa morre, né? Morria. Acabava, não haveria fofoca. Se não houvesse quem usa, né, o viciado, que usa a droga, não teria o traficante. Não teria traficante. Então quem alimenta o tráfico é quem consome. Né? Então nós precisamos tomar cuidado, porque tanto peca aquele que fala mal, que tem um lábio iníquo, quanto aquele que dá ouvidos para a língua maligna. Então, o Senhor nos dê discernimento, né? Versículo 5 fala que aquele que escarnece do pobre insulta aquele que o criou, não ficará impune. Então, há um juízo aguardando todos aqueles que se alegram com as calamidades que vêm sobre o seu semelhante. Isso revela o quê? A perversidade que tem lá dentro do coração. Eu ouvi que tem pessoas que passam, né, nessas longas filas aí, das pessoas para retirar os R$600 que o governo está dando, e fica zombando daqueles que estão na fila. Então isso aí se aplica a esse versículo aqui, pessoa que escarnece do pobre. Então ri dele, faz piada em cima da necessidade do próximo, sendo que eu é quem deveria, né, calamidade, né? Fazer a pessoa está sem coisa, emprego, né? Está sem comida em casa. Ninguém pega uma fila para ficar o dia todo lá no sol quente se não tivesse necessidade, né? Então, isso revela a perversidade que há no coração dessas pessoas. Falta de amor, de misericórdia, né? Nos seus corações. Versículo 6 fala de alguém vitorioso. É lindo esse versículo, né? Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Semana passada a gente falou sobre as canas, foi. Os cabelos brancos. E agora fala dos dois lados. A coroa dos pais são os filhos, e os filhos, né, também devem respeito, honra, gratidão aos seus pais, ainda que estejam velhinhos, né, ainda que estejam doentes.
são seus pais, lutou por você. Se a gente pudesse colocar a história deles numa tela, a gente ia ver, né, o quanto eles lutaram, sacrificaram por nós. Então, essa pessoa aqui, esse coroa dos velhos, né, são os filhos e a glória dos filhos dos seus pais. Essa pessoa aqui tem um testemunho vitorioso. Por quê? Porque ela chegou à terceira geração conseguindo demonstrar o seu testemunho, conseguindo manter a sua família unida, conseguindo manter os seus filhos em obediência à palavra de Deus. E os filhos, né, como já dissemos, devem ser obedientes, honrar os seus pais, ser agradecidos em tudo. Por quê? Porque o maior presente, como o Valquíria falou semana passada, a maior herança que nós recebemos como filhos de crentes, no meu caso sou neta de crente, a maior herança que eu recebi dos meus antepassados foi conhecer Jesus, né? Nós somos criados, plantados na casa de Deus. E isso nos livrou de muitas coisas, nos livrou de muitas dores. E eu sou grata a Deus pelos meus velhos, né? Meus pais, meus avós, que deixaram muitas vezes de desfrutar, né, de um passeio, de tantas coisas, para testemunhar para nós, para estar conosco ali na igreja, mostrando, esse é o caminho. Meu avô, se nós estivéssemos aqui reunindo, como você falou, a família reúne, né? Reuniu 2 ou 3, eu já chamava para orar. Vamos aproveitar que nós estamos reunidos aqui, vamos orar? Que bênção, hein? A última vez que ele veio na minha casa, ele chegou já cansado, encostou o pezinho assim na parede, falou, o senhor quer um cafezinho, vô? Ele falou, não, eu vim aqui só para orar. Então isso é os exemplos que eu tenho dos meus antepassados. Eu sou feliz, agradecida a Deus por isso. Esses tempos o Wilson falou assim, nossa, mas eu não lembro o nome dele, como é que é o nome dele? O seu Ramiro, todo dia ia lá na casa da Edna, todo dia ele ia lá ver como é que o Marquinhos estava. Quer dizer, o Wilson não era crente, né? Quer dizer, aquilo ali já chamou a atenção dele. Então é a pessoa viver Cuidado, mesmo, amor, aquele cuidado, aquele amor, né? Que é o que a Bíblia nos ensina, né? E que hoje está faltando demais. Não é verdade? Vamos caminhar? Bora. Bora? Vamos pro 7? 7 e 8? Né, dona Edna? Vamos pro 7 e 8. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe, lábios mentirosos. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e é para onde quer que se volte, terá seu proveito. Bom, no versículo 7 aqui, né, nós estamos vendo aqui que há 2 contrastes aqui. Há o insensato. O insensato é aquele que é tolo, aquele que é de encrenca, que é encrenqueiro, que é irresponsável, que é aquela pessoa que é difícil de você lidar com ela. Então, esse é o insensato. O insensato não convém a palavra excelente. Como é que você vai colocar uma... Como é que ele vai... Não vai sair da boca dele, né, uma palavra Como? excelente. Não tem como. Não tem como. Não tem A boca como. fala do que o coração está cheio. Esse é o insensato, né? Verdade. Ele mesmo professa o que ele é. Que pessoa que ele é. Através da sua atitude, através do seu dia a dia, as pessoas vão definindo quem ele é. Fala também do príncipe, olha só. Quanto menos ao príncipe, de lábios o quê? Mentirosos. Não é Essa isso? segunda parte bem podia ser observada pelos nossos governantes. Nossos governantes. Ufa! Mas, né, são coisas que não condiz com o príncipe. Verdade. Porque o príncipe tem que ser o quê? Uma pessoa honrada, uma pessoa, né, que procura o bem-estar dos seus súditos, uma pessoa que seja um exemplo, né? Mas o Senhor tem a misericórdia, né, como hoje em dia ele tem também, mas vamos caminhar mais um pouquinho. Alguma coisa a acrescentar? Não, é só isso mesmo. O 8 nos fala a respeito de algo aqui que a gente vê muito hoje, a respeito do suborno, tá? Aqui fala, pedra mágica é o
suborno aos olhos de quem dá. Se a pessoa está subornando, o que ela... Será que ela quer algo em troca? Ela viu uma pedra preciosa, fica louca, né? Fica louca. Chama atenção. Chama atenção. Eu E quando... dinheiro, Oportunidade oportunidade boa. dinheiro. Mas o interessante aqui, que aqui fala, Edith, que a lei divina, a lei de Deus, ela é contra o suborno. Deus não nos ensina isso aqui em Provérbios. Deus não nos ensina, pelo contrário. Fala demais aqui. Saia, repreenda, não participe, corra, fuja. Não participe disso. Lá no semana passada, versículo 11, capítulo 16, nós vimos que Deus proíbe. Tanto proíbe. O aceitar, como pegar, né? Como oferecer, quanto receber. Deus não aceita. Ele não aceita o suborno. Verdade. Aos olhos de quem está, né, fazendo o suborno ali, ele sabe, ele está subornando ali porque ele quer algo em troca. Às vezes aquele presente, aquilo algo que ele está dando ali para subornar aquela pessoa, às vezes é algo que, para ele que está subornando, não tem valor nenhum. E para aquele que está recebendo, muitas vezes, é a necessidade dele. Cobiça, é algo que talvez ele cobiçou, ele deseja, mas é uma coisa que o insensato, né? O insensato muitas vezes busca isso. Por quê? Porque ele tem a sua própria confiança, não em Deus, é o oposto, não em Deus, mas em si mesmo, seus próprios caminhos. Paciência, né? Não ele não tem tem paciência, paciência. que podia conseguir aquilo. Ele podia Com conseguir. o tempo, com o trabalho, com a dedicação, mas ele não tem paciência, Ele não quer tem, agora. ele quer agora Ele e viu pronto. uma pedra E não preciosa. importe, Didi, os meios que ele usa para Não conquistar importa. aquilo. Nem que tenha Nem que ele matar tenha que alguém. matar, pisar, roubar, sabe? Ele vai conseguir. Verdade. Ele vai criar o seu próprio caminho. E Deus nos ensina que nós temos que ter a dependência dele. Nós temos que buscar em Deus. E eu não devo andar com meus próprios caminhos, eu não sei. Quem sabe é Deus. Temos que ter essa dependência. É isso que Provérbios nos ensina. O verso 9 fala o seguinte: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entre a repreensão do prudente do que sem açoites no insensato. Então, a irmã Valquíria. Quem perdoa a transgressão busca amizade, né? Mesmo que aquilo tenha ferido ele, ou ferido a gente, né? Vamos colocar dentro da questão. O perdão, ele é a única coisa que resolve. Porque se a gente não perdoa, e alguém já disse que os pecados perdoados têm que ser enterrados bem fundo, para a gente não buscar mais. Então, aqui, é isso que está dizendo aqui. A gente perdoar a transgressão, buscar amizade, né? Não contendas, não ficar jogando na cara. Quer dizer, você perdoa, mas você fica jogando na cara a vida toda. Então, não devemos fazer assim. Isso não traz amizade. Transgressão significa errar o caminho que Deus ordenou, né? Então, ao prudente, versículo 10, pessoa prudente, pessoa sensata, basta palavras. Às vezes você chega, dá um conselho, conversa com ela e resolve. Mas ao tolo, muitas vezes, muitas chicotadas, né, muitos açoites ainda não produzem um efeito transformador. O insensato, a gente precisa estar aconselhando, repreendendo, mas na dependência de Deus mesmo, né? Só o Espírito Santo de Deus pode transformar o coração do insensato. E o insensato é difícil, Edith. Né? O insensato, as definições aqui falam que ele é tolo, é aquele que não ouve, né? É só mesmo... É aquele que não crê em Deus, né? É aquele mesmo que, sabe, é só aquele que Deus age, mesmo para mudar. só fala contra Deus. Tudo o que ele fala, né, vem contra, né, o agir de Deus, Então, né? muita oração, muita dependência de Deus, né?
E o insensato também, é aquela pessoa que corrompe-se, né? E pratica abominações. Então, no coração dele existe o quê? Só maldade. Só maldade, Né? Não condiz tudo aquilo que ele fala, não condiz nada com as coisas de Deus. Então, o insensato, ele não tem prazer no entendimento, né? Na palavra, Nem de ouvir, que ele né? fala. Nem de ouvir Ele a mesmo palavra acha de que ele Deus. mesmo tem um entendimento, ele mesmo anda pelo seu caminho, ele mesmo acha que é assim, tem que ser Enganado pelo inimigo, né? É. Ele, é como Jesus disse, né? Jesus chamou alguns judeus de filhos do diabo, por quê? Porque eles imitavam o inimigo. O inimigo foi rebelde desde o princípio, né? Nós, pessoas que imitam o inimigo, os filhos de Deus devem imitar a Deus. Versículo 11, então, continua essa mesma compreensão aí, né? Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas o mensageiro cruel se enviará contra ele. Que tristeza, né? Fiquei lendo isso aqui e vendo que tristeza. Vai ter um mensageiro cruel que vai vir contra ele. Então, é muito triste, precisamos orar. Se na nossa família existe algum insensato, alguma pessoa sem juízo, que ainda não escolheu o Senhor, não tem compromisso com o Senhor, precisamos orar, ter misericórdia dessas pessoas. Porque, ao contrário disso, aqueles que praticam o bem, vai vir o quê? Os anjos de Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem e o livra. Então, enquanto para o rebelde, vai os mensageiros de Satanás para azucrinar mais ainda sua cabeça, né? Para fazer sofrer mais ainda aqueles que servem a Deus, Deus vai mandar os seus mensageiros. A Bíblia diz que os anjos, eles são mensageiros de Deus em favor do homem. E o que os anjos trazem? Boas notícias, né? Foi assim lá com Maria, José, com Abraão. Eles trazem boas notícias, bênçãos, promessas de Deus em favor do homem. Aí está a diferença, né, de ser nécio e ser justo, buscar a presença de Deus. O versículo 12 diz: encontre-se com o homem a ursa a qual roubaram seus filhos, mas não o louco na sua estultícia. Que coisa, hein? Sensato. É altamente perigoso estar na companhia do insensato. É melhor você encontrar uma ursa que acabou de perder os seus filhotes. Os filhotes foram roubados. Já imaginou como é que ela está? Furiosa. Furiosa, né? Então, é melhor você encontrar uma ursa que acabou de perder os filhotes do que encontrar um insensato. Isso parece um exagero, né? Mas o que está dizendo aqui, que às vezes é mais fácil você se livrar de uma ursa. Por quê? Porque quando ela encontrar os filhotes, aí está tudo bem. Mas o insensato não. O insensato, ele vai sempre encontrar uma maneira, ele vai sempre encontrar mais uma fofoca, ele vai sempre encontrar mais um bicho, ele vai sempre, então ele nunca vai satisfazer, né? Vai sempre encontrar um caminhozinho torto, um caminhozinho torto. Só aceitando a graça e a providência de Deus, né? Para ter a vida mudada. Só Jesus pode mudar, né? Bom, o versículo 13 nos fala assim: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Que triste, hein? Que triste, é uma situação assim muito difícil. E eu pus aqui o tema desse versículo, tendo voltado para casa. E eu corri lá em 2 Samuel 12:10, que nos fala assim: não se apartará a espada jamais da tua casa, pois desprezaste e tomaste a mulher de Urias. O sábio, ele espera no Senhor. Davi pagou o bem com o mal, né? Pagou Não é o nem bem pagar o mal com o mal, né? Foi o bem com o mal. Porque Bem Urias com o mal. foi totalmente obediente a ele. Aquilo dói no meu coração. Não vou dormir na minha casa porque os meus outros soldados estão lá dormindo no relento, então não quis nem ir para casa dele. Ele era muito... Um homem muito assim,
certo, honesto, né, Piedoso, direito com né? as coisas, piedoso. E nós sabemos que não a família de Davi foi toda, sofreu tudo. Por quê? Simplesmente porque Davi deixou de cumprir. Davi simplesmente pagou o mal com o mal. Não, o bem que Urias tinha o feito. bem que Urias tinha feito, ele pagou com o mal, né? Ao ponto de chegar até mandar matar Urias. E sofreu a consequência disso tudo. Foi um sofrimento para ele, foi um sofrimento para ela também, de perder ali aquele bebê, né? E depois de outras coisas que aconteceu. Então a gente nunca, né, por mais que a pessoa venha fazer algo que aos nossos olhos parece ser ruim, triste, a gente não pode pagar com o mal. A gente não pode, porque está fazendo isso, mas é porque ele é assim, não. Eu vejo assim que o cristão tem que sempre transformar aquilo que é ruim, aquilo que o mundo tenta jogar para você de forma ruim, você tem que inverter aquilo. Você tem que tentar mudar. Por quê? Porque você não pensa segundo o mundo. Você não pensa segundo o insensato. Porque você é prudente. Nós temos a ajuda de Deus. Nós temos. Deus é quem nos dá a sabedoria. Ele é quem vai nos conduzir. O 14 nos fala assim: com o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixa. Evitar a briga no começo, né? A gente tem que evitar. Né? A gente tem que estar atento para a gente evitar. Às vezes é algo que você pode evitar, né? Você pode dar um jeitinho ali, né? E sair daquela situação difícil. Melhor é desviar de contendas. Provérbios 20, no versículo 3, fala assim, honroso é para o homem desviar-se de contenda, mas todo insensato se mete em rixa. Então, olha só, o honroso, o homem, né, prudente, ele vai se desviar, ele vai sair daquela situação ali. Mas o insensato, ele tem prazer em mexeriqueira, é prazer em confusão, como se diz, bem popular, né? O circo pegar fogo. Então ele é nessa situação, né? Ele não tem domínio, ele não sabe mudar aquela situação. Eu vi alguém falando que esse abrir a represa, né? Romper a represa, é aquela pessoa que vai guardando, né? Vai azedando, aí quando joga tudo para fora, aí foi a hora que rompeu a represa. E é uma comparação interessante, né? Uma represa, né? Já pensou? Você já viu uma represa? Nós quando vimos ela, lá, né? Brumadinho, né? Quando ela rompe assim, Tantos outros. o estrago que causou lá, né? Trazendo Brumadinhos, causou um estrago muito grande. Essa é a comparação. Sempre vai fazer um estrago. Vai estraçalhar, acabar com tudo. Por onde passa, quer dizer, você pensa assim, é igual a pessoa às vezes ficar com aquilo tudo ali guardado aí, rompe, ela sai amargurada, estraçalhando, bagunçando e aprontando. Então, mas o homem honroso não, ele vai fugir, ele vai ter o domínio próprio. Muitas vezes a gente tem que pensar, eu tenho que me dominar, eu não posso aceitar. No meu silêncio está a minha sabedoria, muitas vezes. Eu tenho que ser sábia, nem que eu tenha que ficar com os meus lábios fechados. E o imprudente está ali, blá, 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 querendo isso, me irritar, para que eu, como se diz, pule lá, feito um galinho para briga, né, para uma confusão. Mas não, como eu sou sábia, eu temo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, não. Eu simplesmente vou contornar, orando em espírito, e vou sair daquela situação ali. Né? Esse é o homem prudente, esse é o homem sábio. Amém? E o verso 15, vamos ver, vai falar sobre o perverso. Aquela pessoa que não tem o temor do Senhor. O que justifica o perverso e o que condena o justo. Abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro
na mão do insensato, para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento. Então, aqui fala sobre insensato, né? O que vai adiantar, né? Vai valer o dinheiro, né? Na mão do insensato, né? Aquela pessoa, né, que realmente, né, não busca a Deus, não tem entendimento das coisas, né? Nós vamos ver que o dinheiro, né? Com o dinheiro nunca vai poder comprar, né, a sabedoria. Então, aquela pessoa... Falando que não se deve justificar o ímpio, né? Às vezes a gente quer dar uma desculpa, né? Não, é porque ele é pobre, não, é porque é de outra raça, é porque isso, porque aquilo. Não tem justificativa. Justiça é justiça. Não é porque a pessoa muitas vezes não teve oportunidades de estudar ou de ter um emprego. E aí a gente fica justificando assim, não tem justificativo. O erro ele não tem justificativo, especialmente diante de Deus, né? Não justifica a pessoa sair roubando porque ela não conseguiu emprego. Então Deus, ele dá outra forma. Também a mesma coisa, o final do versículo fala, tanto também não condenar o justo. Como é que condena o justo? Então tanto está errado uma coisa como outra. Tanto está errado você justificar o ímpio, como você condenar o justo. Né? Então, esse entendimento aqui do versículo 16, ele é compreendido como um entendimento, a sabedoria, né, espiritual, visto que ele não tem entendimento. Então, entendimento espiritual, sabedoria. As coisas de Deus. Jesus falou, vocês errais, porque não conhecem a Escritura, não conhecem o poder de Deus. Então, quanto nós ainda continuamos errando, né? Tristeza, né? A gente continua errando, porque muitas vezes nós não usamos aquilo que temos à nossa disposição, que é a palavra de Deus, o poder de Deus. Às vezes a gente quer justificar, falar, não, se tivesse mais investimento na educação, na saúde, na segurança. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que é o temor do Senhor, o começo da sabedoria. E lá em Salmos 33, 12 vai dizer, feliz é a nação que tem uma boa educação. Feliz é a nação que tem saúde para todos. Não, é que tem Deus como seu Senhor. Isso é muito sério. Nós precisamos aprender isso. Versículo 17 tem um versículo muito bonito, né? Eu acho que é o mais bonito desse capítulo, e da 17, né? Fácil da gente lembrar. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então vai falar do amor. O amor é um sentimento que vai além do que dar uma cesta básica para uma pessoa no momento de necessidade. Isso é misericórdia. Você vê uma pessoa necessitando, você vai ali e supre a sua necessidade. Amor, a Bíblia diz lá em Coríntios 13, que ele suporta tudo. Então, amor é em todos os momentos, né? O amor é constante, tudo suporta. Os sofrimentos, os constrangimentos. Em qualquer momento, a pessoa está ali do lado da outra, por mais que ela tenha dificuldades, ou que ela até se ela estiver sendo ali humilhada, se eu amo, eu vou ficar ali do lado dela. Amor é para toda hora, para todos os momentos. Provérbios 18, 24 vai dizer, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas amigo mais chegado do que um irmão. Então, se você tem muitos amigos, você pode se alegrar, pode comemorar, porque amigos são muito importantes na vida da gente. O amigo ama em todo o tempo, e na angústia aparece o irmão. Então, que Deus nos ajude a amar assim. Jesus nos chama de amigos, legal, né? João 15, 15, Jesus nos chama de amigos. Jó 2,11 diz que os amigos de Jó
vieram para condoer-se com ele e consolar. Mas o que aconteceu? Eles acabaram zombando de Jó, capítulo 16, versículo 20. Os meus amigos zombam de mim. No capítulo 19, versículo 19, ele enfrentou a rejeição dos seus amigos. E a Bíblia diz que Deus acendeu a sua ira contra os 3 amigos de Jó. Jó 32, 3. E aí Deus pede a Jó que ore pelos seus amigos. Como é lindo o desfecho do livro de Jó, né? Deus fala para ele orar pelos seus amigos. E Jó então obedeceu ao Senhor. Será que nós somos obedientes? A pessoa zomba da gente, maltrata a gente, Deus fala, ora por ela. E talvez a gente faz uma oração imprecatória, né? Mas a oração de Jó não foi assim, foi com amor. Porque se não fosse uma oração verdadeira, partindo do coração, com amor, Deus não teria atendido Jó, porque a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus concedeu a ele tudo em dobro, né? Tudo que ele possuía antes, Deus deu-lhe em dobro. Então não podemos tomar o lugar de Deus. A Bíblia diz que a vingança a Deus pertence. Então não cabe a nós julgar ou condenar pessoas. Nós devemos sim obedecer a Jesus, amar uns aos outros, orar uns pelos outros. Versículo 18 fala que o homem falto de entendimento dá a mão ficando por fiador do seu companheiro. Nós já discutimos isso em lições anteriores. Então nós temos o dever de ser generosos, mas não dispormos a nossa segurança, a segurança da nossa família, e fazer compromissos, assumir compromissos de maneira precipitada, com pessoas não confiáveis, né? Porque a Bíblia não diz que a gente deve fazer isso. Não devemos ficar por fiador. Se a gente puder dar, se a gente puder ajudar, então vamos fazer isso. Vamos ser generosos e atender, mas não ficar por fiador. Especialmente hoje, quando honestidade e responsabilidades são virtudes raras. Amém, verdade. Bom, o versículo 19 nos fala assim: o que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem. E o que tem a língua dobre, como é que é aqui? E o que tem a língua dobre, venha cair no mal. É interessante aqui, irmãos, que eu até pus um tema aqui, procurando problemas, né? Porque o que ama a contenda, ama o pecado. Quem ama a justiça ama a paz, né? Ama a paz, ama a Deus, né? Mas aquele que ama o pecado, né? É uma arrogância para com Deus, porque Deus ele não aceita. O pecado faz separação, né? O homem tem que pagar um alto preço. O ímpio ele não aceita se inclinar para Deus. Isso. E isso é uma arrogância para com Deus, né? E é uma situação difícil. E é interessante aqui também que essa porta alta, facilita a própria queda. Bom, o insensato ele tinha costume de ter uma porta alta. A porta alta do insensato significava o orgulho, que era uma pessoa orgulhosa. Se alguém batesse e precisasse de alguma coisa, de um socorro, de algo, ele não tinha como abrir a porta. Porque as portas naquele tempo eram meio difíceis para abrir, né? Principalmente quando era alta. Então isso aqui para o insensato era motivo de orgulho. Ele se orgulhava com isso aqui. E o versículo 20, ele vai chegar um dia, né? Vai, um dia chega. O versículo 20, tá? Até por aqui, esperto demais, né? O temazinho aqui, porque ele fala, o perverso de coração jamais achará o bem. E o que tem a língua dobre, vem a cair no mal. Então, 11:20, o versículo 11:20, ele fala assim: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração,
mas os que andam em integridade são o seu prazer. Deus aborrece de tais coisas, né? E Deus se agrada daquele que anda no caminho do Senhor, que serve ao Senhor, que busca, né, servir ao Senhor e não busca andar de esperteza, né? O perverso de coração jamais achará o bem. Triste isso, né? Triste. Fiquei pensando, É nunca, muito minha triste. Bíblia diz, nunca achará o bem. Já pensou? Então, mas graças a Deus Jesus veio e deu uma chance, né? Jesus veio e deu uma saída. Se a pessoa se humilhar, né? Se ela decidir abandonar a impiedade, inclinar-se para o bem, a graça de Jesus, o amor de Jesus, o seu perdão, ajudará ela, né? E ela terá uma vida transformada, uma nova criatura, e aí ela achará o bem. Então, mas se ela seguir no caminho da impiedade, ela nunca achará o bem. Então, olha só, a palavra de Deus nos ensina, nós vimos em Provérbios 14, Provérbios 15, né, que a gente tem que deixar, abominar certas atitudes, certas coisas que não agrada ao Senhor, porque a palavra ela é bem clara, o que tem língua, dobre, venha cair no mal. Então há muitas coisas, há muitas orientações aqui na palavra de Deus, que a gente tem que deixar o perverso andar pelo seu próprio caminho, né? A gente tem que se alegrar em fazer o bem, não é em fazer o mal, mas é fazer o bem, buscar aquela que é a vontade de Deus e se desviar daquilo que não agrada a Deus, porque tudo isso, tudo aquilo que não agrada a Deus é abominável aos olhos do Senhor. E nós, como servos prudentes, que temem ao Senhor, que temos o princípio da sabedoria, vamos lutar para andar naquilo que o Senhor tem nos orientado. E é isso que o provérbio aqui chama a nossa atenção, para a gente estar buscando a Deus, buscando cada dia mais. Verso 21, vamos ver que o filho estulto, né? Ou o filho insensato, muitas vezes causa tristeza para o seu pai. Não só para o seu pai, mas também para a sua mãe. E lá em Efésios fala que se o filho quiser ter uma vida longa, viver muitos anos sobre a face da terra, ele tem que honrar o pai e a mãe. Versículo 22 vai falar que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então tudo está ligado, né? Tá. Quando o nosso corpo está enfermo, a nossa alma fica abatida, deprimida, e nós podemos ser sustentados e fortalecidos só pela graça de Deus. Coisas de alma, só Deus resolve. Só Deus. Então, precisamos estar nos aproximando cada vez mais de Deus. Versículo 24. No rosto do sábio se vê sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. O alvo do insensato se baseia na contemplação do horizonte. Então, ele fica olhando lá, falando coisas, não, eu vou ter isso, vou fazer não sei o quê. Tem uma pessoa que vive orando para cair um dinheiro com uma boa quantia na conta dela. Então são as coisas assim, insensato, né? Insensato. Sem lógica. Então nada contra os sonhos, né? Nós já falamos aqui que nós podemos sonhar, mas ter metas, colocar na presença de Deus em oração, alinhar os nossos sonhos com a vontade de Deus, né? Porque o Senhor é que vai realizando em nós, passo a passo, nós vamos trabalhando e o Senhor vai realizando em nós, né? Com paciência, honestidade, labor, né? Suor, o Senhor vai nos abençoando. Versículo, vamos aqui para o 28, já comentamos os outros, estão dentro de outros versículos. 28 diz que, é o último versículo, né? Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio,
e o que cerrar os seus lábios, por sábio. Então, aquela história, né? O bobo calado passa por ativo. Sabia esse provérbio? Eu já ouvi. Então, tem hora de falar, né? Mas tem hora de ouvir, tem hora de calar, manter o silêncio. Muitas vezes é melhor do que falar, né? Coisas que a gente não tem certeza, né? Quando não temos algo que vale a pena dizer, é melhor ficar em silêncio. Quando não se pode ensinar, né, acrescentar, então é melhor ficar em silêncio também. E é bom lembrar também que a pessoa que age assim, ela tem algo em comum com o sábio. Então, vamos lembrar que tem um momento de falar, de ouvir, de calar, né? E vamos sempre fazer uma pausa, né, para pensar no modo de falar, pensar naquilo que nós vamos falar, se tem alguma importância realmente para dizer aquilo que estamos dizendo. Então, chegamos ao final do capítulo 17. Nós agradecemos os irmãos que têm nos acompanhado, que têm orado por nós neste processo. Estamos orando também pelos irmãos. Estamos desejando, né, que passe toda essa pandemia e que nós possamos novamente estar juntos na igreja, porque é muito melhor falar olhando para vocês, né, com a participação dos nossos alunos, do que estar aqui, né, online, longe dos irmãos, fazendo as aulas. Que Deus possa abençoar a todos. Fique com Deus.